Promessas, graça e paz, bom dia, que o Senhor te abençoe, que a graça dele transborde sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Uma semana se iniciando, na verdade se iniciou ontem, né? Mas hoje, de forma prática, nós começamos a nossa semana e a minha oração é que a sua semana de fato seja uma semana de vitória, uma semana abençoada em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Essa aqui é a nossa live de número 2 e para mim é um prazer poder estar aqui. Pega aí já a sua Bíblia, nós vamos compartilhar um texto da palavra com você e nós vamos orar juntos. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar uma palavra que vai desatar a nossa segunda-feira. Você crê nisso ou não? Seja muito bem-vindo, aperta o like aí, vou sempre pedir isso para você, aperta o like aí, porque quando você faz isso, você faz o algoritmo do YouTube entregar isso para mais pessoas. Então, pega esse link, aperta o like aí para que o algoritmo do YouTube possa impulsionar e entregar para mais pessoas esse vídeo. E como acabei de falar, então pega também o link e compartilhe. Eu não sei se você vai achar alguém acordar nessa hora, mas pega o link aí, manda para alguém que você conhece, a pessoa pode assistir mais tarde, vai ficar aberto, vai ficar disponível aqui. Compartilhe aí, porque as pessoas estão precisando. As pessoas estão precisando receber uma palavra de fé, uma palavra de graça, uma palavra de encorajamento, não uma palavra religiosa, nem uma palavra motivacional, mas uma palavra da fé, as verdades da fé, os princípios da fé, a verdade da graça, o evangelho da graça. As pessoas estão carentes disso e é o nosso objetivo aqui no nosso devocional da graça, né não? Então, faça a sua parte aí e vamos para compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Então, faça a sua parte aí, compartilhe, aperta o like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque isso é importante também para o crescimento aqui do nosso canal, tá bom? Bom, ontem nós compartilhamos aqui sobre o capítulo 1 de Romanos e hoje eu quero compartilhar com você o capítulo 1 de Efésios. Nós vamos nós vamos meditar nesses dois livros e aí um dia a gente lê Romanos, no outro dia a gente lê Efésios. E hoje eu quero ler Efésios capítulo 1, no versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. A palavra diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse é um texto maravilhoso. O livro de Efésios é um livro maravilhoso que traz para nós a realidade da graça, a realidade da fé na vida da igreja. E Paulo ele começa falando a respeito da nossa condição em Cristo. O livro de Efésios ele é dividido em 3 partes, onde ele vai falar sobre a nossa identidade, quem nós somos, ele vai falar sobre como viver isso na prática e depois ele vai falar sobre como permanecer. Então ele fala sobre ser, sobre viver e sobre permanecer. E ele começa dizendo que nós somos abençoados em Cristo Jesus. E isso é uma afirmação muito forte. Porque no tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão procurando bênção, onde as pessoas querem receber a bênção, querem ser abençoados, a verdade do Evangelho é que nós já somos abençoados. Eu não preciso de uma bênção para ser abençoado. Eu não preciso receber algo para ser abençoado, porque eu já sou abençoado em Cristo Jesus. Ser uma bênção, ser abençoado, faz parte da nossa identidade em Cristo.
Interessante que isso faz menção a Gênesis capítulo 12, quando Deus fala para Abraão: olha, vou fazer de você uma nação, vou fazer de você um povo e vou fazer de você uma bênção. As famílias da terra serão abençoadas através de você, porque você carrega a bênção. Abraão, ele entende isso, ele pega isso como fundamento, como chave da vida dele, e é por isso que ele viveu coisas extraordinárias, é por isso que ele se tornou o pai da fé, o pai da nação de Israel, o pai também dos ismaelitas, dessas duas grandes potências mundiais, dessas duas grandes nações. E Abraão viveu um tempo extraordinário. Abraão se tornou o pai dos judeus, Abraão se tornou a raiz de Cristo. Interessante isso, né? Tudo isso por quê? Porque ele se tornou uma bênção. Porque ele tinha entendimento de que não eram coisas que o abençoava, mas ele era que abençoava as coisas, os lugares, os territórios, tudo recebia dele, não ele recebia dos lugares ou das coisas. Nós precisamos ter isso resgatado na nossa vida espiritual. Nós precisamos entender que nós não precisamos correr atrás das coisas, porque isso vai contra a nossa identidade. O texto diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Interessante, né? Que ele não diz o nome das bênçãos. Ele diz, olha, todas. Todas. E quais são todas as bênçãos? Todas. O que você considerar como bênção, Deus já te deu, Deus já te proporcionou. Se você diz que dormir é uma bênção, então o Senhor te dará o sono. Agora, preste atenção nisso aqui. Se dormir é uma bênção e você não está conseguindo dormir, então alguém está roubando a sua bênção. Preste atenção nisso. O que é bênção? Aquilo que você considerar bênção. Aquilo que é a vontade de Deus para você. Aquilo que é o propósito de Deus para você. Isso é uma bênção. E Deus já te deu todas. E o texto diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. A palavra sorte vem de espécie, ou seja, todas as espécies de bênçãos. Bênçãos financeiras, familiares, bênção na saúde, bênção física, material, bênção emocional. Toda sorte, toda espécie de bênção já nos foi dada. Agora, se nós não entendemos isso, se nós não temos essa convicção de nossa identidade espiritual, nós vamos viver atrás de coisas que nós já temos. Nós vamos viver se martirizando, vamos viver murmurando, enquanto na verdade o nosso posicionamento deveria ser outro. Aí você fala para mim, poxa, mas se Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos, se isso está escrito, e para você ver que isso é algo sério, quando você vem aqui, ó, para 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, olha o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 1, 20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Então, mais uma vez, a palavra está confirmando, está declarando que nós temos o sim de Deus em Cristo para todas as suas promessas, para todas as suas bênçãos. Então, Efésios, Paulo vai dizer que nós temos toda a sorte de bênçãos liberada. E o mesmo Paulo, em 2 Coríntios, vai dizer que nós temos todas as promessas, as bênçãos e as promessas. Eu tenho direito a tudo. Quais são as bênçãos? Todas. Tudo aquilo que for bênção para você em todas as esferas e âmbitos, Deus já liberou. E quais são as promessas? Todas as que estão escritas e todas que foram liberadas. Então, quando você lê, por exemplo, uma promessa de Deus a Abraão, você vai ser um povo, uma nação e uma bênção. Essa promessa também vale para você. Porque para todas quantas forem as promessas de Deus, nós temos o sim.
Então a bênção de Abraão, como dizem Gálatas, também é para mim. Todas as bênçãos que estão escritas nas Escrituras, em Cristo, você tem direito a elas. Todas as promessas. Agora, que coisa! Nós temos todas as bênçãos, nós temos todas as promessas. Por que, você me pergunta, por que a minha realidade não é essa? Por que a minha vida está amarrada? Por que eu não consigo crescer? Por que eu não consigo avançar? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: o erro não está em Deus. O erro não está na palavra. Por não sermos edificados, por não sermos pessoas discipuladas nos princípios da palavra, quando nós nos deparamos com textos como esse, ao invés de questionarmos o nosso posicionamento, nós questionamos a nossa fé. Não está acontecendo, não sei lá, deve ser porque eu não creio, ou sei lá, eu fiz alguma coisa de errado, ou sei lá, Deus não quer fazer. Não, está escrito. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos em Cristo. Acabou, já está decidido. Nós somos herdeiros de todas as promessas de Deus em Cristo. Nós temos o sim. Acabou, está escrito. Agora, se isso não está acontecendo na minha vida, se isso não está acontecendo na sua vida, isso não é problema de Deus. Deus não está errando e nem errado. Isso não é problema com a sua fé, porque se você está em Cristo, sua fé está firmada. Agora, o que pode estar ocasionando essa falta de resultados, essa falta de manifestação das verdades bíblicas na sua vida, em primeiro lugar, é a falta de entendimento. Você entende quem você é em Cristo? Você entende quem de fato você se tornou a partir do momento que você nasceu de novo? Ser cristão, participar, viver o evangelho, não é uma religião. Tem muitas pessoas que são cristãs pela religião, por causa de uma religião. E isso não traz ativação de direitos e nem de identidade. Por quê? Porque religião existem mais de 6 mil religiões do mundo. E todas elas falam uma coisa, falam outra. E o evangelho não é confuso. O evangelho não é uma religião, o evangelho não é uma denominação, o evangelho é um estilo de vida a partir de uma nova identidade em Cristo. E se eu não tenho consciência de quem eu sou em Cristo, não na religião, não na denominação, mas em Cristo, quem eu sou em Cristo, se eu não tenho esse entendimento, se eu não tenho essa convicção, as promessas e as bênçãos não se manifestam. Por quê? Porque Paulo está dizendo para nós que em Cristo nós somos abençoados. Se eu não tenho essa consciência, se eu não tenho essa convicção, mesmo que eu seja no meu espírito, ou por causa da falta de entendimento e de apropriação dessa identidade, a bênção não se manifesta. Então tem muitos que são salvos, estão em Cristo e são abençoados, mas não entendem isso. E se não entendem, não manifesta. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo espiritual, ele respeita a sua ignorância. Se você só é um religioso, se você só é alguém que vai ao culto, se você só é alguém que tem uma religião boa, boas obras, boas práticas, bom comportamento, se você só é isso, se você só é aquele que acredita em Deus, deixa eu te falar, você vai ser respeitado pelo seu nível de ignorância. Isso é uma ignorância. Viver com Cristo com base em religião, com base em boas obras, com base em bom comportamento, é um nível de ignorância muito alto. Eu não tenho que viver um evangelho religioso, eu não tenho que viver um evangelho de boas obras, eu tenho que viver um evangelho de fé no sacrifício e na obra de Jesus. Esse é o entendimento que eu tenho que ter, porque é nisso que está baseada a minha identidade. A minha identidade não está baseada na carteirinha de membros que eu tenho de uma instituição. A minha identidade em Cristo não está baseada em um comportamento doutrinário. A minha identidade em Cristo não está baseada em um comportamento litúrgico.
litúrgico, ou em boas obras, ou em prática de bons comportamentos. Tudo isso tem o seu lugar, tem a sua importância, alguns nem isso tem. Mas, ok, beleza, mas nada disso define quem eu sou em Cristo. O que define quem eu sou em Cristo é a minha fé na obra consumada de Jesus. E enquanto eu não tiver essa revelação de quem eu sou em Cristo e por causa dele é que eu sou o que sou, então eu não vou desfrutar da bênção. Eu vou ser um ignorante espiritual e o mundo espiritual vai me respeitar pela minha ignorância. Se eu não sei quem eu sou, o diabo vai fingir que ele também não sabe. Se eu não sei o que eu posso, o diabo também vai fingir que ele não sabe. O mundo espiritual respeita a sua ignorância. Se você não sabe, você será tratado como alguém que não sabe. Entende? Então, a primeira coisa que impede as bênçãos e as promessas é a falta de conhecimento, é a falta de revelação. Segunda coisa, falta de posicionamento. O texto mostra para nós que nós somos abençoados nas regiões celestiais. O que significa isso? Regiões celestiais é o que a Bíblia vai descrever como o segundo céu. Existem 3 céus. O céu de Deus, onde está o trono dele, as regiões celestiais, que é onde está o trono de Satanás, e existe o terceiro céu, de cima para baixo, né? Claro, que é esse céu atmosférico que a gente vê, que a gente conhece, o céu do homem. A segunda camada entre o céu de Deus e o céu do homem está as regiões celestiais, e é onde estão os principados, as potestades, descritas lá em Efésios capítulo 6. Então, aprende o seguinte, entre você, no sentido hierárquico aqui, dessa ilustração dos 3 céus, entre nós e Deus estão os principados, estão as potestades. E todas as vezes que é liberado algo da terra para o céu, em oração, em clamor, em súplica, o diabo tenta barrar isso de chegar ao trono de Deus. Você vai ver isso em vários textos bíblicos. Por quê? Porque toda oração que se achega a Deus dá resposta. Ele manda a resposta. Então, qual que é a estratégia do diabo? Tentar impedir que aquilo que nós estamos fazendo aqui para Deus chegue a Ele. Então, a nossa oração, a nossa adoração. Sabe quando você sente o céu pesado? Parece que a adoração não flui. É o principado, é a potestade tentando impedir com que a sua adoração e a sua oração suba até o trono do Senhor. Da mesma forma, ao contrário, quando Deus libera a bênção sobre nós, a mesma forma o diabo tenta impedir. O diabo tenta impedir de passar essa bênção. Você vai ver isso lá no livro de Daniel. Agora, o diabo pode impedir? Claro que não. O que faz o diabo reter as nossas bênçãos no mundo espiritual, nas regiões celestiais? Bom, primeira coisa é ignorância. Se você não entende que aquilo é um direito seu e você simplesmente esquece aquilo, ele retém. Agora, se você é alguém que vive pela lei, por exemplo, se você não entende da graça, se você não entende da fé e vive o evangelho da lei, o evangelho baseado nos mandamentos, o diabo ele tem direito de reter as suas bênçãos quando você está em falha com a lei. Está lá em Deuteronômio 28. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e obedeceres a todos os mandamentos e seguirdes todos os seus princípios, essas bênçãos virão sobre ti. Se você não fizer, não cumprir, não obedecer, virão sobre ti essas maldições e te alcançarão. Então, a bênção do Antigo Testamento, a bênção da lei, ela é proveniente da obediência. Obediência à lei. Hoje nós não vivemos pela lei, ou pelo menos não deveríamos. Tem muito crente que vive pela lei. E por causa disso, que é um nível de ignorância, o diabo tem retido a bênção e as promessas de Deus na vida dessas pessoas. Porque a lei é clara. Se você obedecer, tem bênção. Se você não obedecer, tem maldição. A bênção não vem.
Então, o que pode impedir as bênçãos e as promessas de Deus se manifestarem na minha vida? Primeiro, falta de entendimento. Segundo, resistência do diabo. Falta de posicionamento meu. Falta de posicionamento no sentido de, é um direito meu. É meu, o diabo não tem poder. O diabo não vai reter o que é meu. Eu rejeito toda resistência maligna. Agora, se eu vivo pela lei, não tem como eu me posicionar, porque eu estou em falha. E você fala assim, não, mas eu estou cumprindo todos os mandamentos, todas as leis. É mentira. É mentira. São 613 mandamentos. Não tem como você cumprir todos. Porque a Bíblia diz que ninguém cumpriu. Você não vai ser o primeiro. Então, a lei, ela deixa clara no livro de Tiago, a Bíblia vai dizer que um erro que você tiver dos 613 mandamentos, você invalida todo o resto. Então, diante da lei, você nunca terá direito às bênçãos de Deus, porque você nunca vai obedecer completamente. Então, se você quer ser abençoado, como está em Efésios capítulo 1, se você quer viver as promessas, como está em 2 Coríntios capítulo 1, você precisa abrir mão da lei e viver com fé na graça de Deus. Porque senão o diabo vai respeitar a sua ignorância e vai reter as bênçãos e as promessas que Deus tem para você. Se a Bíblia está dizendo que já está liberado, a falha não está em Deus, o poder não está no diabo, o erro está em nós. O diabo não tem poder de impedir Deus de abençoar os seus filhos, desde que esses filhos não entendam que são filhos. Está escrito em Gálatas capítulo 4, que o herdeiro, quando ele é menor de idade, quando ele é imaturo, ele é igual ao escravo. Então, se eu sou filho de Deus, mas tenho maturidade de servo de Deus, de escravo de Deus, é o que o diabo precisa para reter as minhas bênçãos. Está entendendo ou não? Então, para a gente não se prolongar mais, e vamos parar nesses dois pontos. Falta de entendimento, ignorância. E segundo, falta de posicionamento. Se eu sei que eu sou filho, se eu sei que eu sou herdeiro, se eu sei quem eu sou em Cristo, rapaz, o diabo não pode. Eu começo a agradecer a Deus. Eu começo a declarar a palavra de Deus. 2 Coríntios, que nós lemos, diz que o amém é pronunciado por nós. Então, Senhor, obrigado pela bênção. Obrigado pela bênção financeira. Obrigado pela bênção na saúde. Dê nome às bênçãos. O texto não diz quais são as bênçãos. Por quê? Porque vai depender da sua necessidade. Qual é a bênção que você precisa? Deus já liberou ela. Está liberado? É seu. Desde que você tenha entendimento, posicionamento de quem você é em Cristo e onde você está. Você não está na lei. Agora, se você quer viver pela lei, boa sorte. O diabo vai reter muita coisa que Deus tem para você. Porque a lei é sobre obediência. Se você obedecer, você tem. Se você não obedecer completamente, você não tem. Logo, você não terá. Porque são 613 mandamentos que a Bíblia deixa clara que ninguém cumpriu. Não vai ser eu, não vai ser você o primeiro a cumprir todos esses mandamentos e leis. Tá certo? Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor possa mudar a nossa mente. O Senhor possa trazer clareza e revelação de quem nós somos e de onde nós estamos em Cristo Jesus. Nós não somos filhos da lei. Nós somos filhos da graça. Nós somos filhos da graça de Deus. Não vivemos pela nossa obediência. Vivemos pela fé na obediência de Jesus. Ele obedeceu e nós recebemos de sua obediência. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse dia que o Senhor nos concede. Um dia de graça, um dia de favor. Pai, nessa manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E assim como a graça do Senhor traz um novo nível sobre nós, nós possamos acessar esse nível. Nós não merecemos, nós não temos mérito, nós não temos capacidade para receber nada do Senhor. Mas pela graça, o Senhor decidiu nos abençoar.
O Senhor decidiu que nos trataria não segundo nossa obediência, mas segundo a nossa aliança, a nossa fé no Teu Filho. O Filho que foi enviado para morrer no nosso lugar, pagar e anular toda a dívida que nos era contrária. O Espírito Santo, tem muitos dos meus irmãos que não têm entendimento disso, que não têm clareza disso, não entendem quem são e nem onde estão. E por isso as bênçãos não têm chegado, as promessas não têm se cumprido. E eles ficam murmurando, lastimando, afrontando o Senhor em murmuração e contaminando a fé deles. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa trazer revelação para a vida deles. Não é sobre o Senhor, não é sobre o diabo, é sobre o nosso entendimento e o nosso posicionamento. Somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não é mérito nosso, é mérito do Senhor. Por causa de Cristo, nós somos abençoados com toda sorte de bênção e temos direito a todas quantas forem as promessas do Senhor. Pai, eu oro para que tudo aquilo que estava retido no mundo espiritual que seja liberado sobre a vida dos teus filhos. E tudo aquilo que estava travado pela falta de conhecimento, pela falta de posicionamento, Pai, que nessa manhã o Senhor possa posicionar e trazer entendimento aos teus filhos, para que seja destravado agora nas regiões celestiais aquilo que o Senhor tem liberado para a vida deles. E assim seja na nossa vida, Senhor. E esse dia seja um dia de romper, um dia de manifestação da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pela graça, nós somos o que somos, temos o que temos. Não é mérito nosso. Por isso te agradecemos, Pai, por um dia abençoado, por manifestações da tua graça, do teu reino, da nossa herança em Cristo. Eu declaro a bênção do Senhor se manifestando. Eu declaro a paz do Senhor. Eu declaro, Pai, o agir do Senhor, a unção do Senhor sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém? Fala amém aí, comenta um amém aí, deixa eu ver. Entendimento e posicionamento. Entenda quem você é e se posicione. Se você está na lei, saia da lei e venha para a graça. O nosso lugar na nova aliança é na graça. Pela graça nós recebemos o favor de Deus e nós acessamos isso por meio da fé no sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós. O Senhor te abençoe. Amanhã nós estamos de volta, a partir das 5h15 da manhã. Você possa estar junto conosco e receber essa palavra. Compartilhe, pegue esse link, compartilhe, mande para mais, pelo menos 5 pessoas aí, para que elas sejam abençoadas também com essa palavra, tá bom? Deus te abençoe, excelente segunda-feira, até amanhã, a partir das 5h15 da manhã, aqui no nosso canal no YouTube. Deus te abençoe.